Bom, galera, fim de jogo, o Vasco acaba empatando em 2-2 aí com Volta Redonda. O jogo foi em Cariacica, né? Parece que estava em São Januário, torcida empurrando, torcida a semana toda, né, envolvida com jogadores, motivando os jogadores, mas o Vasco, felizmente, jogou mal. A verdade é que os gols do Volta Redonda foram todos no erro do Vasco. O Vasco joga mal. Primeiro tempo, o Vasco até um pouco mais organizado, mas mesmo assim sem agredir, assim como o Volta Redonda, um jogo meio sonolento no primeiro tempo. E no segundo tempo, o Volta Redonda marcou mais, pressionou mais e fez o Vasco errar mais. E os erros começaram a aparecer, né? Então, o primeiro gol foi um gol contra do João Vitor, né? E no segundo gol deles, também ali eu sinto que no movimento de corpo do Oliveira ele acaba tentando, eu acho que ele ia tentar recuar a bola ou jogar para a lateral ou recuar a bola. Ele estava com o corpo meio virado, ele não acabou, ele não conseguiu dar direção para a bola, né? E aí, infelizmente, os caras conseguiram aproveitar muito bem. Eu achei até que o Vasco ia perder depois do segundo gol, que eu achei que o nível de desânimo estava muito grande, o time meio abalado. Isso é em começo de temporada, né? O Vasco está usando o Carioca como uma espécie de pré-temporada. Mas eu sinto que faltou um pouco de ímpeto, porque assim, o que a gente vê desse time do Volta Redonda é um time muito raçudo, né? O time do Volta Redonda é um time que tem muito tesão, um time que joga com muita vontade, é toda dividida com muita vontade, e não tem jogadores ruins, né? Tem alguns jogadores ali que inclusive tem passagem pelo próprio Vasco. São jogadores que fisicamente estão muito bem e aí a cobrança física é muito grande. Então se o jogador do Vasco entrar com o pé mole, se não for com toda a vontade no lance, o Vasco vai acabar cedendo espaço, vai acabar tomando contra-ataque, sofrendo jogadas em velocidade de ultrapassagem. E os erros que o Vasco cometeu são sempre capitalizados por esses times. Né? E você aumenta um pouco a dificuldade, como foi o que aconteceu nesse jogo, você majora um pouquinho só a dificuldade do adversário, o Vasco já começa a mostrar todos os furos que tem, né, no time. E não só problemas de organização no campo, não só problemas de posicionamento, mas também alguns problemas de postura. Né? Eu sinto que não faltou raça, não faltou determinação, mas em dado momento o time teve um abatimento ali, no segundo gol o abatimento foi muito grande. E eu sinto que quando um dos jogadores do meio campo não conseguem render ou não se aproximam, não tem sentido não sacá-los. Né? Então, assim, considerando isso, primeiro, a atuação para mim do Alex Teixeira, o Alex Teixeira, ele é ali ele joga como segundo atacante, uma espécie de ponta. Não vejo efetividade no Alex hoje para ele continuar sendo ponta. Eu acho que está até em conversa com o Bruma, né, do Braga, e aí pode ser que o Bruma venha para poder ocupar aquele espaço, porque o Alex ali, ele é um jogador de composição de elenco, mas ele não pode ser titular. Né? O Alex não tem condição de ser titular do Vasco hoje, com todo respeito ao que ele já fez pelo Vasco, mas no momento o Alex não está jogando o prime dele, infelizmente ele está abaixo e isso tá claro, né? Tá claro. Em jogos como esse, que depende muito da parte física, você vê que o jogador não consegue render. Espero, inclusive, que a possível lesão do Paulo Henrique não seja na virilha, porque virilha geralmente são 3 semanas, né? Parecia doutor no primeiro momento, mas depois ele botou a mão mais acima, e eu sinto que ali, se for virilha, aí é complicado, aí dificulta um pouco mais a situação. Então, de toda forma, a torcida aí pelo Paulo. O Vasco como um todo cometeu erro, mas já acendeu para mim o alerta do Oliveira. Né? A gente precisa ver o Lemos jogando, e o Lemos, para mim, se ele tiver uma postura um pouco mais equilibrada, com toda certeza ele vai ser titular, porque o Oliveira falhou num jogo que não tem como falhar. Né? E a falha foi uma falha grotesca. Né? Óbvio que o João Vitor também falhou, mas ali já foi numa infelicidade, numa situação diferente do Oliveira. Do Oliveira numa situação que dava para evitar, e achei ele um pouco displicente. Coutinho muito abaixo. O meio-campo do Vasco em si, Jair, Paulinho e Coutinho não funcionaram muito bem. Não sei.
eu não sei exatamente o que aconteceu para eles não terem conseguido dialogar. Eu acho que a ocupação de espaços do Volta Redonda, que jogou no erro do Vasco o tempo todo, principalmente no meio-campo, foi determinante para dificultar a vida. E aí o Vasco não conseguia cruzar, o Vasco conseguia fazer a jogada de ultrapassagem. Quando fez uma jogada de ultrapassagem foi após tomar o primeiro gol e aí conseguiu o pênalti. E aí você vê a atuação do Verratti, que o Verratti acaba sendo sempre esse grande catalisador de problemas, né? O Verratti ele acaba aliviando, suavizando situações quando o Vasco já está praticamente com tudo perdido. O Vasco quase vira o jogo, inclusive, depois. Se tivesse talvez mais minutos, o Vasco poderia ter virado, sim. E eu achei que o segundo gol, inclusive, a jogada que origina o escanteio que o Verratti faz o gol de cabeça, o segundo gol foi uma jogada com participação do Zuccarello. O moleque tem futuro, o moleque tem condição de jogar já no profissional. Então, assim, a gente precisa de uma velocidade maior, de um dinamismo maior, de um jogador que tenha mais essa postura mais... para mim, ele precisa ser mais, não só dinâmico, ele precisa ser mais vertical, ele precisa ir com tudo para cima do adversário. A gente tem que ter um jogador que faça a jogada acontecer, pelo menos, ou que ele contribua com um passe numa jogada de ultrapassagem, ou que ele passe pela marcação, para ele conseguir fazer a jogada fluir. Agora, ter 1000 jogadores que tocam muito bem a bola não vai resolver. E por isso que eu acho que o Teixeira não tem condição mais de jogar como titular do Vasco. E isso acontece com outros jogadores ali no elenco, que a gente tem que começar a repensar e ver como é que vai organizar isso. Coutinho, Paulinho e Jair, eles precisam melhorar fisicamente para aturar uma Copa do Brasil que vai começar em breve e um Campeonato Brasileiro também. Eles precisam estar fisicamente voando. Coutinho principalmente, porque ele é um jogador diferente, ele é um jogador que tem uma visão de jogo, uma finalização diferente. E aí vem uma grande questão. A gente entende que Coutinho e Payet é sempre a discussão se eles devem jogar juntos ou não. E eu entendo o Carille. Hoje ele botou os dois para jogarem juntos. Não fluiu, eles não se conversaram, eles não se aproximaram. Eu acho que isso tem que ser mais treinado. Agora, mas é que eu não quero perder a qualidade do Coutinho nem do Payet, por isso que cada um revela. Não tem necessidade. O Vasco precisa ter banco para poder sacar um dos dois durante o jogo, ou os dois. E o Vasco precisa fazer com que o jogo, os lances aconteçam no primeiro tempo, quando eles estiverem dispostos, quando eles estiverem em condição melhor para poder fazer acontecer. Então, infelizmente, inclusive pelo que a gente está vendo da capacidade física deles, eles têm que jogar juntos. Não tem sentido o Teixeira jogar. Não tem sentido. Ele não está marcando, ele não está fazendo gol, ele não está driblando, ele não está fazendo nada. O Teixeira é um jogador que pode resolver um lance? Pode, ele tem qualidade, mas é um jogador que pode ser composição do Payet. Ele pode entrar no segundo tempo no lugar do Payet. A gente pode colocar o Payet, ou o Coutinho, o Payet, eles em tese estão ocupando ali um espaço parecido. Mas a gente pode colocar o Payet mais próximo ali do Alex e o Coutinho nessa posição ali que é um pouco atrás do Verratti. Ele é um meia atacante, mas mais caído para o lado esquerdo. Então, assim, eu acho que dá para mudar e precisa mudar para poder a gente ter mais criatividade. Falta muita criatividade e um pouco mais de dinamismo, passe mais rápido, inteligência, sabe, posicionamento, toque me voe. Eu sinto que falta muito isso no Vasco. É uma necessidade que é básica no time do Vasco hoje. Você vê jogadas um pouco mais rápidas, porque o último jogo o Paulo Henrique foi lá e fez o gol, um golaço e tal, mas, sabe, o segundo gol foi esse. É sempre dependendo de uma jogada, de um rompante, de um momento de brilho. O Vasco parece que está sempre dependente de um jogador ou de uma jogada para poder resolver. Hoje foi na qualidade do Verratti. Então, isso não é muito diferente, galera, e por isso que eu falo que o Campeonato Carioca é uma ótima pré-temporada. Isso não é muito diferente do que a gente viu no ano passado. Então não tem muita diferença do que está acontecendo no ano passado para hoje. O Vasco precisa mudar para ontem. E se quiser realmente fazer acontecer, fazer essa mudança acontecer, tem que fazer uma mudança de peças no time titular. O time titular não pode ter Alex Teixeira, na minha visão. Bom, é isso, galera. Vamos para cima. O Vasco vai o Fluminense aí na quarta-feira. Vamos acreditar, vamos até o fim. E o Vasco precisa sim do título do Campeonato Carioca. Vai com tudo no Carioca sim, porque é um título importante para dar confiança para os caras. Tamo junto.